E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, tudo bem? Hoje, quinta-feira, mais um vídeo. Queria falar algumas coisas com vocês aí que repercutiram, principalmente essa história do Daniel Alves, a entrevista dele, a história dos irmãos Romero, daqui a pouco a gente vai falar também. E antes só, dar um toque, já foram enviados os presentes para o Igor, o premiado dos 220 mil inscritos, e a gente chegando nos 230 mil, outro sorteio, e a cada 2 mil, você sabe que vamos sortear, mandar o kit, o Kleber da QC nos manda para sua casa. Então, chegando a 230 mil inscritos, a gente faz o sorteio no Instagram, todo mundo agora tem conta no Instagram, e aí, cada 2 mil inscritos, presentes para vocês, para não ficar enchendo o saco para ficar pedindo inscrição, mas aí como as inscrições chegam, então mando presente para você, eu e meu amigo Kleber, a cada 2 mil inscritos, tá bom? Daniel Alves falou, gerou uma repercussão danada essa entrevista do Daniel Alves aí, porque muita gente falou, falou que joga por amor, que nenhum clube, não jogaria em nenhum clube do Brasil se não fosse o São Paulo, que essa história do Flamengo é bobagem, criticou o departamento de marketing, falou que ninguém, não é todo mundo que quer ir para o mesmo lado do São Paulo, e muita gente falou, também por 1,5 milhão por mês tem que jogar por amor mesmo, vem falar de amor depois com essa grana que ele ganha e tal. Mas eu só queria chamar a atenção para vocês, daqui a pouco eu falo do que eu acho da entrevista, uma foto tirada no dia da apresentação do Daniel Alves, que você vê agora. Olha o que tem de gente, o pai da criança, né? Os papagaios de pirata. E a foto reproduzida da SPFC TV do dia da entrevista do Daniel Alves, quanta gente está do lado dele. Então, no dia da contratação, um monte de pai da criança querendo aparecer. E no dia de dar cara a tapa, depois de uma derrota humilhante, o maior vexame da história do São Paulo, que perdeu por catadão do WhatsApp, nunca vou esquecer disso. Olha a diferença das fotos. Mas independente de qualquer coisa, a minha opinião é a seguinte: você curto e grosso, vocês me conhecem, muito blá blá blá, muito blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, em campo não resolve, em campo não ganha título, em campo perdeu por catadão do WhatsApp. Eu acho legal, vira público, dar cara a tapa, mesmo que seja quase depois de uma semana do vexame, foi dar cara a tapa, tem que dar cara a tapa mesmo, porque ganha muito dinheiro, porque é o principal jogador do time, foi contratado como o jogador mais badalado da história do São Paulo, então tem que dar cara a tapa mesmo, não fez mais do que obrigação, criticou quem tem que criticar, colocou a cara a tapa, mas é obrigação do seu Daniel Alves colocar a cara a tapa. O que me chama a atenção é essas duas fotos, da apresentação dele, e que mostra muito o que é o São Paulo hoje, né? Então, o Daniel Alves, que pode ficar pela primeira vez em 12 anos sem título, só vai ter a chance do Campeonato Brasileiro, as chances dos campeonatos do ano que vem, para ser campeão, 12 anos que ele ganha títulos consecutivos, agora com o risco de ficar sem título, porque esse ano, né, esse ano nem conta, porque o campeonato nem começa no ano, acaba no outro, então se fosse contar só por 2020 já tinha ido pro saco, né? Mas eu acho isso, cansado de desculpa, cansado de trabalhar, ele defendeu o Diniz, claro que tem que defender, foi ele que contratou, então ele tem que defender mesmo. Então eu acho que beleza, tem que dar cara a tapa, criticou, mostrou interesse pelo São Paulo, beleza, concordo 100%. Só que eu tô de saco cheio de desculpa, saco cheio de entrevista, saco cheio de blá blá blá, e dentro de campo as coisas não funcionam, dentro de campo mais um ano na fila, dentro de campo mais uma derrota vergonhosa, então é só isso. Então eu tô irritado, então, beleza, parabéns, deu a cara a tapa, mas ganha muito bem para isso, então essa é a minha opinião. Muita gente elogiou, muita gente falou, sensacional, beleza, tem corajoso, Daniel, beleza, mas não fez nada mais do que obrigação. Ele foi contratado para isso mesmo. Vou falar dos irmãos Romero aí, muita gente falou. Antes, começa o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, o XBet já está com a página lá de aposta. Você pode apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro, final de campeonato regional, muitos campeonatos regionais chegando no final. E aí, só para lembrar, vamos 3 palpitezinhos aqui rápido. Eu acho que São Paulo, vamos postar aí, São Paulo e Goiás, Grêmio, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que Goiás e São Paulo dá 3-3. Eu acho que vou dar um placar, hein? Grêmio e Flamengo, Grêmio e Fluminense, desculpa, 2-0 pro Grêmio e Flamengo 2-1 no Atlético Mineiro, ou 2-2, vai. Flamengo e Atlético Mineiro 2-2. Podem me cobrar depois na segunda-feira, no vídeo de terça, que eu vou ter acertado tudo. Aí no XBet, tá no primeiro comentário, o link, você entra lá, cupom promocional Barolo, você sabe, $10 para quem perde.
investiu 100, em dobro 200, 300, 600, 500 mil, assim vai. Use o cupom promocional Barolo. Vamos fazer um ranking de palpites aqui. Eu não vou errar nenhum, quer dizer, vou errar algum, mas estou estudando, estou aprendendo. Vocês vão ver que eu não vou decepcionar vocês. Quer dizer, decepcionar a mim mesmo, né? Irmãos Romero. Gente, não vai no título do vídeo, vocês me conhecem, não vai no título do vídeo. Vocês viram a notícia? Vocês chegaram a ler a notícia? Porque eu vi nas redes sociais. A notícia é a seguinte: os irmãos Romero foram oferecidos, o empresário dos irmãos Romero teria oferecido os 2 jogadores ao São Paulo e o São Paulo não demonstrou interesse. Então, é a mesma coisa que eu colocar no título do vídeo: Barolo no lugar do Pato. Barolo no lugar de Alexandre Pato. Aí no vídeo eu explico: eu me ofereci para jogar no lugar do Alexandre Pato, mas o São Paulo não teve interesse. É a mesma coisa. Não, pelo que eu vi, não tem notícia nenhuma de irmãos Romero no São Paulo. Aí tá, você queria os Romero no São Paulo? Você não tem notícia. O empresário dele ofereceu e o São Paulo não teve interesse. Essa é a informação. O São Paulo, a informação é: o São Paulo teria a informação. O São Paulo teria oferecido, o empresário teria oferecido e o São Paulo não aceitou. Então cuidado com essas histórias de... lembra que eu falei do Caleri? Muita gente no comentário aí disse que teve Caleri sim, é que eu não vi. Não sigo, não acompanho, mas um monte de gente que quer visualização, quer like. É a mesma coisa, eu vou fazer... Qualquer dia eu coloco Barolo no lugar de Alexandre Pato. Aí você entra no vídeo, tô eu com a minha cara de tacho falando: eu me ofereci, mas o São Paulo não quis. É a mesma coisa. Então, e muita gente também pediu para falar dos totens lá, né, do Morumbi. Você viu essa história? Lamentável, né? São Paulo, os caras pagam uma grana... Aí é obrigado a ver o São Paulo ser humilhado pelo catadão do WhatsApp e depois é obrigado a ver o Corinthians ganhar do Bragantino. E o pior, a minha carinha tá lá, porque eu ganhei de presente o totem, tá lá. Não sei se deu tempo de passar por esses vexames, mas a minha cara vai estar lá. Muito torcedor processando o São Paulo por danos morais. Gente, é a direção do São Paulo. Vocês estão surpresos com isso? Que não tiveram a decência, o cuidado de tirar os totens de lá, com o torcedor, com um monte de criança. Você acha que eles tiveram cuidado? Não tiveram, gente. O torcedor, o São Paulo odeia o São Paulino, essa é a verdade. O São Paulo odeia o São Paulino. Tudo é para prejudicar, tudo é para fazer o São Paulino sofrer. Desde total acesso, preço de ingresso, comida no Morumbi. Agora essa do totem, mais uma. Pelo amor de Deus, que esse mandato acabe logo, porque é um pesadelo principalmente para nós torcedores do São Paulo. Falando nisso, a gente falou muito sobre isso no Resenha Tricolor, do programa lá que eu faço com meus amigos Junks, Caio e o Daniel, que o Dani participou também no finalzinho ali, que ele não aguenta ficar de fora. Então confira lá, tá na descrição do vídeo, você confere. 4 São Paulinos indignados. Acho que foi o programa que a gente estava mais indignado, que discutiu muito, eu me exaltei um pouco, para variar. Então confere lá, tá na descrição do vídeo. Sobre o time que pega o Goiás no domingo, fora de casa, só para lembrar, o Goiás foi o último time que derrubou um técnico do São Paulo. O São Paulo jogou em 2019 com o Goiás no Morumbi, perdeu. O Cuca, no dia seguinte, pediu demissão. Pelo menos teve a hombridade de pedir demissão. Coisa que gente que tá lá não teve, né? Depois do maior vexame da história, ninguém pediu demissão. Então, o São Paulo jogando fora de casa contra o Goiás tem um equilíbrio grande. São 26 jogos, 8 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Eu acho que não é um jogo difícil, ainda mais o São Paulo desse jeito, né? Aí os patrocinadores novos aí, você viu, o São Paulo fez um acordo com a Konami, eu acho legal entrar nessa área dos videogames aí, do esportes, né? Eu acho legal, vai estar estampada no uniforme dos jogadores, mas eu quero título. Beleza, quero patrocínio, dinheiro é muito importante, mas eu quero título. Tem a história com a Jequiti aí que saiu, eu trabalho lá, claro que é uma área que não tem nada a ver, eu não ficaria sabendo por lá. Existe uma possibilidade da Jequiti fazer perfumes ali para o São Paulo, eu estou de olho nessas informações também. Deixa eu falar sobre o River Plate. O River é o seguinte, o River provavelmente não vai jogar os jogos da Libertadores no Monumental, porque vai estar em reforma. O gramado vai estar em reforma. Deve jogar num estádio que é centro de treinamento deles, que fica nos arredores de Buenos Aires ali. Lembrando que joga 30 de setembro contra o São Paulo e 20 de outubro contra o Binacional. Não tem torcida, mas esse centro de treinamento tem cabine, iluminação de LED, então deve receber os jogos do River Plate. E lembrando que o Campeonato Argentino só deve voltar daqui 2 meses. Eles estão parados ainda, então vão voltar para a Libertadores e tal, mas os argentinos estão tomando muito mais cuidado do que a gente em relação a esse problema aí. Mas os jogos devem ser com portões fechados no estádio do centro de treinamento do River ali. Bom, sem torcida, né? Eu acho que ainda mais deve ser pior ainda jogar lá, porque o centro de treinamento dos caras eles conhecem. E para finalizar, gente, o seguinte:
Você está falando do Mano Menezes, aí na verdade foi o Arnaldo Ribeiro, jornalista, que falou, que sugeriu o nome do Mano Menezes, porque ele queria fazer o seguinte: demite o Diniz, traz o Mano Menezes, que é um retranqueiro de mão cheia, fecha a casinha, segura o São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro para não cair. E muita gente concordou, muita gente discordou. Eu vou ser curto e grosso, porque que eu acho que o Diniz tem que ficar. Por um motivo muito simples. Não é porque eu acho ele bom, não é porque eu acho que ele vai dar jeito, né? Já fracassou, pra mim já fracassou. Porque nada vai apagar o pior vexame da história do São Paulo, perder pro catadão do WhatsApp. Mas por que eu acho que o Diniz tem que ficar? Gente, se o São Paulo demite o Diniz agora, que é o queridinho dos jogadores, que os jogadores adoram ele, porque fazem o que querem com ele, porque não tem comando nem dele, nem de ninguém no São Paulo, imagina uma situação comigo. O São Paulo demite o Diniz. Os jogadores vão ficar revoltados, porque todo mundo quer o Diniz, todo mundo gosta dele, porque ele faz o que quer, eles que mandam. Então querem um treinador assim, que seja exatamente aquilo que eles querem. Demite o Diniz, com salário atrasando, amigo. Eu tenho muito medo que esses caras deixem o São Paulo na segunda divisão e ano que vem vai todo mundo embora. Vocês não se preocupam com isso? Eu fico muito preocupado com isso, porque eu acho que é uma coisa que pode acontecer. Então, é o seguinte, gente, aquilo que eu falei no vídeo depois da derrota para o catadão do WhatsApp. Empurra com a barriga, vai empurrando com a barriga até o final do mandato, seja lá quem for eleito, Marco Aurélio ou Casares, se for o Marco Aurélio, e aí começa uma reformulação. Porque eu acho que mandar o Diniz embora agora pode causar esse efeito tenebroso e a gente ser abandonado na segunda divisão. E só para finalizar, muita gente que fala que quer ver o São Paulo na segunda divisão porque acha que vai reformular, eu já falei aqui. Cai para a segunda divisão, os ratos, quando o navio afunda, são os primeiros a abandonar. O São Paulo fica abandonado, sem os ratos e sem ninguém. Os jogadores responsáveis pela queda vão embora. Quer ver o exemplo? Cadê o Fred no Cruzeiro? Onde ele está? Cadê o Thiago Neves, que abandonou o Cruzeiro, que afundou o Cruzeiro? Onde estão esses caras? Ficam os abnegados lá. Então eu continuo achando, não é saída cair para a segunda divisão, tá bom? Tradicional Momento Maguila, só lembrando, Fagner tá aí, vocês ouviram? Muita gente pergunta, cadê ele? Tá aí, do mesmo jeito, ó, tá aí. E amanhã tem vídeo no Boteco do Barolo, sexta-feira de manhã tem vídeo no Boteco do Barolo, novidades, vamos fazer um cartola, hein? Você que joga cartola, não perca amanhã no Boteco do Barolo, vídeo meio-dia mais ou menos, está no ar. Momento Maguila, um abraço pro Flávio Santos de Recife, Luiz Fernando Paiva de Caraguatatuba, Luiz, e para Fernanda Paiva de Caraguatatuba, em São Paulo, Tom Amaral e para o filho Felipe de Alumínio, em São Paulo, Daniel Oliveira e para o filho Heitor de Andaraí, na Bahia, e para o Marcos Paulo Daniel de Pederneira, oh, saudade, grandes lembranças de Pederneiras, um carnaval lá, sensacional. Fiquem com Deus, eu volto domingo contra o Goiás. Falando rapidinho do time, o Elinho e o Hernanes foram poupados, o Pato parece que o Diniz ia colocar o Lisieiro no lugar dele, bom... Na verdade, estou com muita preguiça, muito ódio ainda para falar desse time. Mas eu volto porque eu vou estar torcendo do mesmo jeito domingo para que dê tudo certo, para a gente comece pelo menos, faça uma campanha digna no Brasileiro, que é isso que eu espero. Depois do jogo contra o Goiás, eu espero você. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço e tchau.